Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes. Como é que se comportou a seleção de Roberto Martínez nessas duas primeiras partidas da Nations 2024-2025? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a seleção portuguesa, a seleção de Roberto Martínez, que começou com o pé direito nessa Nations de 2024-2025, estreia diante da Croácia, uma vitória tranquila, consegue iniciar a partida muito bem e consegue construir o resultado, e depois contra a Escócia, um jogo que gerou um pouco mais de dificuldade. Portugal teve que correr um pouquinho mais atrás do resultado, mas de toda forma Portugal conquista os 100% de aproveitamento nesses dois primeiros confrontos da Nations. Nesse vídeo eu vou trazer principalmente como é que se comportou em campo a seleção de Roberto Martínez, quais foram as principais peças de cada setor, quais foram os problemas também na construção final. Principalmente vou falar nesse vídeo sobre a fase ofensiva de Portugal, principais destaques e também pontos que não foram tão explorados assim. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse vídeo em grupos de torcedores, em grupos de amigos que você tem, porque isso ajuda demais aqui o crescimento do meu trabalho, para trazer ainda mais conteúdos para você. Isso ajuda demais. Mas antes também tem um recado para você antes de trazer o conteúdo na sequência do vídeo. Pedido, mas se você gosta de colaborar com projetos sociais, vou trazer uma indicação aqui do Abrigo São Cão, que atua em Alagoas, inclusive eu conheço, realmente é um trabalho muito sério. Então, quer colaborar de alguma forma, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo, como também aqui no link. Vou deixar aqui o arroba deles aqui ao lado. Colabora de alguma forma, se não puder colaborar de forma financeira, pelo menos compartilha o projeto. Mas bora lá falar sobre essa seleção portuguesa de Roberto Martínez, que teve histórias diferentes, apesar de resultados parecidos, apesar dos 3 pontos nos dois confrontos, mas foram vitórias construídas de formas diferentes. Contra a Croácia, uma vitória mais tranquila, Portugal larga na frente, consegue praticamente encaminhar os 3 pontos. No final, sofre um pouquinho. Diante da Escócia, o sofrimento é durante praticamente todo o confronto, em busca de reverter um placar. A Escócia abre o placar muito cedo com o McTominay, e depois Portugal consegue a virada, mas já nos últimos minutos. Escalações diferentes, né? O primeiro ponto é esse. Se tinha uma expectativa de Portugal diante de uma partida interessante contra a Croácia, repetindo a escalação diante da Escócia, não foi o que aconteceu. Roberto Martínez ele promoveu mudanças em todos os setores, e isso traz, né, dá para perceber claramente como Portugal sentiu, principalmente na estrutura de meio de campo, principalmente avaliando a não presença do Vitinha. Mas bora lá primeiro falar sobre o desenho de Portugal. Portugal jogando num 4-3-3, já se tinha uma expectativa sobre isso antes da Nations e ela foi concretizada em campo. Uma linha defensiva que teve mudança de um confronto para o outro, mas com 4 homens. O Dalot foi o lateral direito da primeira partida, o Semedo o lateral direito diante da Escócia. O Antônio Silva foi um dos zagueiros diante da Escócia. O Gonçalo Inácio foi o zagueiro ao lado do Rubem Dias diante da seleção croata. Uma linha defensiva que passa por mudança, principalmente quando a gente avalia a dupla de zaga, né? O Pepe teve um final de ciclo, inclusive foi muito homenageado o Pepe no confronto diante da Croácia. As duas partidas de Portugal foram em casa, né? As duas partidas foram no Estádio da Luz. O Pepe foi muito homenageado, mas é um ponto que Portugal tem uma certa preocupação. Quem vai ocupar esse espaço deixado pelo Pepe? Se tem a figura do Rubem Dias com um pouco mais de certeza, quem vai ser esse outro zagueiro ainda passa por um período de um movimento de teste do Roberto Martínez. Na lateral esquerda, sem grande dúvida, o Nuno Mendes foi titular nos dois confrontos. No meio de campo, Portugal passou por algumas mudanças, mas eu vou trabalhar com os principais nomes. Vitinha foi o titular do primeiro confronto. Vitinha que gera mais poder para Portugal com a bola, então gera mais qualidade no passe, gera mais visão de jogo. A presença do Palhinha gera mais sustentação defensiva, mais poder defensivo a esse meio de campo. Teve também em determinados momentos a presença do Rubem Neves e também do João Neves. O João Neves também
chegou a frequentar essa região do campo, mas foi trabalhar principalmente com o nome do Vitinha e com o nome do Palhinha, que tendem a brigar um pouco mais por essa posição. Bruno Fernandes e Bernardo Silva já se tem uma expectativa de titularidade para os dois, são os dois grandes nomes para essa estrutura de meio de campo de Portugal, mas que conversaram muito pouco, principalmente no jogo contra a Escócia. Não teve uma grande interação entre os dois nomes, foi um problema que Roberto Martínez precisa ajustar para a sequência da Nations. Mas a figura dos dois é uma figura certa, né? O Bruno Fernandes um pouco mais para o lado esquerdo, Bernardo Silva um pouco mais para o lado direito. Se tinha uma expectativa do Bernardo Silva jogar mais espetado lá na ponta, não foi o que aconteceu. Ele até flutuou um pouco, mas de fato jogou como um homem de meio de campo. No ataque, a figura do Rafael Leão foi muito importante do lado esquerdo. Você teve a presença do Pedro Neto pelo lado direito, o Diogo Jota também participou por ali, mas o Pedro Neto foi a escolha da ponta direita. O Diogo Jota, ele brigou, entre aspas, né? Ele teve uma titularidade contra a Escócia no comando do ataque, enquanto Cristiano Ronaldo jogou como titular nesse comando do ataque diante da Croácia. Nomes e condições diferentes, né? Você tem um Cristiano Ronaldo com muito mais poder de definição, com mais presença diária, e um Diogo Jota que, em teoria, gera um pouquinho mais de mobilidade. Em teoria, em grande parte, foi um Diogo Jota que ficou uma figura um tanto quanto perdida nessa função de comandante do ataque, nessa função de um 9 ou de um falso 9. Olhando para o desenho prático de Portugal, né? Olhando de fato como Portugal se movimentou nessa linha de frente. Se tem a figura do Nuno Mendes como uma figura de um lateral de muito apoio. Não foi o que aconteceu em grande parte nesses dois confrontos. Quem acompanha os gols do Cristiano Ronaldo tem lá a figura do Nuno Mendes realizando os cruzamentos, tanto para o gol 900 como para o gol 901, mas o Nuno Mendes foi uma figura um pouco mais presa durante boa parte dos dois confrontos para uma saída de 3 de Portugal. O Antônio ou o Inácio ficando como o zagueiro centralizado e do lado direito a figura do Rúben Dias. Logo à frente, Vitinha ou Palhinha, né? Vitinha gerando mais esse poder de construção, Palhinha gerando um pouco mais de poder defensivo, e o lateral direito, seja ele Dalot ou Semedo, com mais liberdade. O Dalot foi o lateral do primeiro confronto, marcou gol inclusive, e o Semedo foi o lateral direito do segundo confronto. E um ponto interessante o lateral direito não espeta muito aberto, né? Ele termina entrando na grande área e quem fica mais aberto pelo lado direito é a figura do Pedro Neto. Discreto o lado direito de Portugal, né? Tanto contra a Escócia como contra a Croácia foi um lado direito muito discreto, a figura do Pedro Neto pouco foi efetiva de fato nos dois confrontos. O lado esquerdo funcionou muito melhor. Não coletivamente, né? Alguns momentos teve um flash coletivo desse corredor esquerdo, dessa ponta esquerda, mas em muitos momentos era um Rafael Leão só e um Rafael Leão que tentava resolver só, em alguma medida conseguia incomodar a linha defensiva adversária, muito fazendo esse movimento de fora para dentro, né? Puxando para a perna direita. Bons jogos do Rafael Leão, acho que foi uma das figuras que conseguiu, diante de uma seleção portuguesa onde Bruno Fernandes ficou um pouquinho mais discreto, Rafael Leão conseguiu entregar um pouco mais de interação, né? Em alguns momentos você conseguia ter essa figura do Rafael Leão interagindo com o Bruno Fernandes, interagindo com o Nuno Mendes também nesse corredor esquerdo. Do lado direito se tinha o Bernardo Silva que em alguns momentos voltava também para ajudar uma construção inicial, o Dalot cortando para dentro, ou o Semedo cortando para dentro, e o Pedro Neto um pouco mais aberto pelo lado direito. Aconteceu também do Diogo Jota aberto por esse lado direito no lugar do Pedro Neto e com a figura do Cristiano Ronaldo lá na frente. Também teve um João Félix que entrou, mas um João Félix que não entrou para jogar como um ponta esquerda e sim um pouco mais pelo corredor central. O João Neves também jogando um pouco mais pelo corredor central e não na figura do volante, jogando um pouco mais à frente com liberdade. Mas um dos pontos apesar de nos gols de Cristiano Ronaldo, o Nuno Mendes ter dado as assistências nos gols, se teve o Nuno Mendes que em grande parte ficou um pouquinho mais preso atrás.
saía de fato. Contra a Escócia foi mais um movimento de Portugal indo toda à frente, o Nuno Mendes ganhando liberdade também, mas o lateral esquerdo teve um pouco menos de liberdade do que o corredor direito, do que Dalot e do que Semedo também. Mas em grande parte é isso, né? Portugal consegue os dois resultados de formas diferentes, consegue dois resultados com escalações diferentes. Acredito que com essas duas partidas, a tendência é de um Vitinha ganhando mais espaço para a sequência, confirmando essa titularidade. É claro que dependendo do adversário, se ter Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, pode ter em grande parte um meio de campo muito exposto, mas acredito que com essa pequena amostragem que a gente teve dessas duas partidas da Nations, a gente pode ter a presença do Vitinha ainda mais frequente nesse meio de campo de Portugal. Na lateral direita, a briga entre Dalot e Semedo, a preferência, pelo menos na minha opinião, eu enxerguei um Dalot que conseguiu entregar um pouco mais, apesar de ter sofrido com o Sousa no primeiro confronto diante da Croácia. Mas eu entendo que o Dalot ganha um pouco mais de espaço diante do que demonstrou nessa briga com o Semedo. As disputas não são tão intensas, né? A outra grande disputa que em teoria se tem é o Cristiano Ronaldo com o Diogo Jota, que não é uma grande disputa, se sabe que o Cristiano Ronaldo é o titular. Enfim, Portugal tem esse desenho, Portugal na construção tem esse desenho, defensivamente eu vou deixar para trabalhar em outro vídeo, mas na construção, com a bola, é uma seleção portuguesa que tem um pouco desse desenho. Queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, como é que você observou também, se quer acrescentar, se observou um outro movimento também da seleção portuguesa à frente. Com o Cristiano Ronaldo, além dessa figura do 9, em alguns momentos ele também encostava na ponta esquerda, mas foram momentos bem pontuais. Queria que você deixasse a sua opinião, deixasse o like também, porque ajuda demais aqui ao crescimento do meu trabalho. Normalmente não trago vídeos sobre seleções, né? Falo muito mais sobre clubes e futebol brasileiro, mas dessa vez decidi falar sobre um pouco da seleção portuguesa. Deixa aqui a sua expectativa para a sequência da Nations de Portugal. Também deixa aqui um pouco da sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima.